Fala aí, turma do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac, seja muito bem-vindo a um conteúdo especialíssimo que eu não trarei sozinho. Nessa aula é a primeira parte de uma apresentação de um portfólio interativo, onde a gente vai criar toda a base da arte no Photoshop e vai animar de maneira profissional através do PowerPoint com o Leonardo Boneto do canal Slide Mestre. Fala aí, Leonardo. Opa, valeu, Alisson. E aí, meus queridos, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto do canal Slide Mestre. Um prazer estar aqui no canal PSI junto com o Alisson aqui pra gente desenvolver esse portfólio juntos e eu tenho certeza que vocês vão adorar o resultado, beleza? Não se esqueçam depois de dar uma olhada lá no meu canal Slide Mestre para vocês verem como que a gente vai animar essa composição do Alisson. É isso aí, então é uma minissérie, é um mini curso aqui gratuito para você no YouTube, onde a gente terá 4 aulas. Na primeira a gente vai fazer essa apresentação inicial que você está vendo na tela aqui agora. Na segunda a gente vai mostrar de uma maneira bem legal todos os seus principais serviços. Na terceira, como que você faz para apresentar de uma maneira bem legal os seus principais projetos, um portfólio de fato. E na quarta, para encerrar, uma chamada para ação bem profissional, interativa, clicável, animada, colocando seus principais meios de contato, telefone, Behance, blog, enfim, tudo que for de fácil acesso para o seu cliente entrar em contato contigo. Então é um material de alta qualidade que a gente está disponibilizando para vocês aqui embaixo. Se você curtir, like aqui embaixo para o YouTube entender que tudo isso daqui é um conteúdo relevante para que mais pessoas possam chegar até ele também. Valeu? Isso daqui ajuda também que esse material se espalhe para mais pessoas e tanto o canal aqui, PSI, o canal do Leonardo, continue em desenvolvimento e a gente nunca pare de trazer conteúdo para vocês. Então, vem comigo, bora praticar Photoshop. Então, vamos começar a parte da criação no Photoshop? Bora lá criar nosso novo documento. Aqui eu vou colocar tamanho de tela Full HD 1920 por 1080 pixels e eu vou ativar o modo pranchetas, que eu vou criar mais páginas. Então posso criar meu novo documento e bora lá criar já essa segunda prancheta. Então vou clicar aqui onde está escrito prancheta 1, vai aparecer o sinalzinho de mais e vou criar a segunda prancheta. É importantíssimo que você utilize as versões mais recentes do Photoshop para que você tenha esse recurso aqui disponível. Caso você não tenha recurso de prancheta disponível no seu Photoshop, faça vários arquivos, vai criar 2, 3, 4, 5 páginas, cria 2, 3, 4, 5 arquivos diferentes, tranquilo? Então bora aqui começar fazendo a apresentação na prancheta 1. Vamos começar colocando uma imagem de plano de fundo. Eu separei algumas imagens aqui do site Pexels. Olha só, pexels.com. Vou utilizar essa imagem de um designer fictício, obviamente você pode tirar uma foto sua, deve, né, inclusive tirar uma foto sua, e essa imagem para colocar de plano de fundo, que é uma bancada, o cara utilizando o notebook, fazendo ali um lettering, enfim, fazendo uma parada relacionada ao que seria o serviço dele. Eu vou abrir aqui minha pasta, eu baixei essas duas imagens gratuitas, super recomendo esse site. Clicando, arrastando no Photoshop, Alt, aumentando proporcionalmente, vou colocar lá atrás, ó, mais ou menos aqui, vai ficar maneiro. E vou dar um Enter. E para colocar um mapa de degradê seria bem interessante ele anexar a cores que a gente vai utilizar aqui na nossa cena. Eu vou utilizar o laranja e o azul, porém você vai utilizar obviamente as cores da sua marca. Colocando aqui em ajuste mapa de degradê você consegue fazer essa criação. Clicando aqui no editor de gradiente, no editor do degradê, eu vou utilizar essa primeira caixinha para colocar as cores mais escuras, então posso arrastar aqui para baixo e dar um OK. E eu estou utilizando dentro da caixa de tons de azul. E no ponto B, na caixinha B, vou colocar um azul um pouco mais claro, porém nem tanto, ó, mais ou menos assim já vai ficar maneiro. Que é o 244F73, código hexadecimal, caso queira utilizar a mesma cor. Dando mais um OK, beleza. E aqui eu vou colocar também uma forma. Aqui também todos esses passos são opcionais, você pode ir acrescentando da maneira que você preferir, com outras cores, colocando filtros se desejar, por exemplo, colocar um filtro de desfoque gaussiano para ficar mais desfocado o fundo, põe. A forma a seguir que eu vou colocar, eu vou fazer mais curvada, né? Mas se quiser fazer mais reta, faz também. E eu vou fazer utilizando a ferramenta caneta. Cor de preenchimento, vou colocar aqui ó, mais cores, um cinza bem clarinho. Pode ser esse F4, F4, F4. Ok. Criar uma nova camada em cima dessas outras que eu criei aqui. E eu vou fazer mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Uma curvatura. E fechar por fora. Mais ou menos isso daqui tá massa, ó.
E aqui você pode utilizar também um degradê se quiser deixar uma cor sólida deixa também, mas para colocar um degradê caso seja sua vontade, se dá 2 cliques ao lado da forma, abre os estilos de camada, sobreposição de degradê e é aqui ó, que eu vou utilizar esse degradê mais suavezinho mesmo do cinza para o branco. Dando um clique você faz a mesmo esquema que a gente fez no mapa degradê para modificar as cores aqui embaixo. Aqui eu estou utilizando o D7, D7, D7 como o cinzinha mais claro e o branco mesmo. Lá em cima, o FF, FFF, dá um OK, que é o branco 100%. OK novamente. E eu estou utilizando aqui uma escala de 70%, um pouco mais abaixo. Estou utilizando ó, de cima para baixo. Tá vendo que o branco está mais na parte de cima aqui. Porque o ângulo está nesse sentido. Ó. Você pode regular aqui em cima também. Detalhezinho, coisa que vai passar quase que de maneira imperceptível. Mas que dá um acabamento final, fica bonito. Se você quiser acrescentar, show de bola, pode dar um OK e o estilo de camada está aplicado. Agora a gente vai fazer a apresentação aqui da foto do designer, no caso a sua. Eu baixei também aquela imagem que eu te mostrei lá no site Pexels, vou clicar com o botão direito do mouse e abrir com o Adobe Photoshop um novo arquivo para fazer o recorte. Veja que aqui ó, fica muito interessante esse esquema de colocar duas cores laterais coloridas que façam referência à sua marca, e é muito simples de fazer isso. Eu até vou pedir para o Vinícius, nosso editor aqui, para ele ampliar a minha imagem, e eu vou mostrar aqui ó, um backstage aqui, ó. Eita, tá derrubando tudo. Eu tenho aqui ó, do meu ladinho, não sei se vai aparecer alguma coisa aqui, mas eu tenho uma luz de LED com um papel colorido por cima. Essa cor aqui já dá esse tom azul que eu tenho na lateral do meu rosto nos vídeos. É muito simples, para você fazer uma foto dessa maneira, é rapidão, turma, não vai demorar nada e você não precisa gastar fortunas. Ah, Alisson, não tem uma luz de LED? Cara, pega um abajur com uma luz branca, coloca o negócio em cima, sai do mesmo jeito. Vou fazer o recorte aqui dele então, pegando a ferramenta de seleção rápida mesmo. Fazendo essa seleção geral aqui. Se quiser aprender mais técnicas de recorte, tem aqui no canal PSI. Se quiser aprender mais técnicas ainda, tem os cursos da loja Photoshop. Eu vou deixar linkado aqui em cima esse vídeo relacionado do canal e na descrição você vê mais informações sobre os cursos da loja. E aqui ó, para esse cabelo a gente pode selecionar e mascarar utilizando aquela opção, e aqui no segundo pincelzinho você vai refinar as bordas. Coloca aqui uma exibição de sobrepor, eu gosto de fazer dessa forma, colocar uma cor vermelha e uma opacidade entre 50% e 60%, que a gente consegue visualizar o fundo e ver o que a gente está suavizando. Olha só, então clicando aqui a gente vai mostrando os detalhezinhos do cabelo do fera aqui, ó. Bem mais rápido, né? E ficou até bem aceitável, ó. Vamos utilizar dessa forma mesmo. Até aqui na parte da barba, vamos ver se funciona também esses pelinhos aqui. Ah, tá utilizável também, ó. Aí, ficou bom. Posso dar um OK, finalizar essa seleção. Posso até colocar uma máscara de camada. Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Clico e arrasto lá para o sem título 1, que é o nosso arquivo de apresentação do portfólio. Ctrl T, Alt e diminuo proporcionalmente o tamanho aqui da minha cena. Já tenho o designer recortado. Um Enter aqui para confirmar. E eu vou colocar ele como se ele estivesse dentro de uma janelinha de uma rede social. Não vou especificar muito a rede social, vou fazer algo mais genérico que vai servir para qualquer rede. Porém, se você é especialista em Instagram ou Facebook, enfim, você faz uma janelinha mais personalizada que remeta mais àquela rede. Como que a gente pode fazer isso? Pode criar um novo retângulo com cor de traçado branca, 8 ou 10 pixels, aqui vamos ver como é que fica com 10, sem cor de preenchimento. E eu vou criar aqui uma nova camada, obviamente. Ah, 10 não, vou colocar mais, vou colocar até acho que um 20. Um 20 já fica maneiro, 25. Isso aqui é tudo personalizável, turma. E veja que eu deixei por cima aqui do cabelo dele de propósito, porque eu vou deixar essa parte dele aqui passando por cima, fazendo meio que uma ligação ali, um efeito de... como se tivesse por dentro do retângulo, mas tivesse passando por cima um falso 3D.
Como que a gente pode fazer isso de uma maneira bem rápida? Primeiro de tudo, coloca uma máscara de camada nesse retângulo aqui de cima. E utilizando a máscara de camada do recorte dele, pressiona Ctrl e clica nela para fazer essa seleção rapidamente. E agora na máscara de camada do retângulo branco, você pega o pincel na cor preta e pinta para esconder essa região. Olha só, muito rápido. E fica muito bom, olha só. Ctrl D para tirar a seleção, maneirão, né? Ficou passando, ficou massa pra caramba. Mais uma camada posso criar aqui, pegar a ferramenta retângulo novamente com cor branca sem cor de traçado. E vou criar a parte de baixo para fazer uma ligação ali como se tivesse, por exemplo, dando um like. Pode ser ou um gostei, um amei, não sei exatamente como que é o nome da menção do Instagram, mas é um coraçãozinho, né? E eu posso criar isso utilizando ícones. Onde que eu encontro ícones gratuitos para você encontrar com altíssima resolução? No iconmonster.com. Maneirão. Eu peguei até um ícone para simular um logotipo aqui também, que a gente vai criar logo na sequência. Todos eles estão aqui em PSD, que você pode baixá-los de maneira vetorial no Photoshop. PSD. Escolha sempre essa opçãozinha, tranquilo? Vem aqui e faz uma pesquisa no search ali em inglês, que você vai encontrar ícones de qualidade. Um deles foi o coraçãozinho, que está aqui. Vamos ver, eu vou abrir ele dando 2 cliques no Photoshop, está aqui. E veja como que ele está com essa miniaturazinha, que ele está em forma. Então você pode aumentar e diminuir o tamanho que você quiser, não perderá a resolução. Clicando nele, que selecionei a ferramenta mover com a tecla V e arrastando para o seu título 1, soltando, eu já tenho ela aqui, ó, Ctrl T, Alt, aumentando proporcionalmente e vou colocar aqui no cantinho. Maneiro? Você pode colocar a cor que você quiser também. Selecionando qualquer ferramenta de forma, vai abrir lá em cima a barra de propriedades. Você vem aqui e altera a cor. Estou colocando um azul, porque eu vou utilizar o azul das cores laterais aqui dele e o laranja também. Coisa que eu já posso fazer aqui no fundo. Eu vou colocar um efeitinho meio que triangular passando aqui, iluminando o lado esquerdo e o direito, com as cores que ele estava iluminando aqui na foto. Antes de fazer essas coisas aqui embaixo, vamos fazer esse aqui que vai ser mais interessante. Então aqui, ó, logo abaixo da camada dele, eu vou criar uma nova camada, pegar aqui a ferramenta retângulo, colocar uma cor de preenchimento, um azul. E eu vou selecionar toda essa parte aqui. Porém, agora eu vou pressionar a tecla P para selecionar rapidamente a ferramenta caneta, pressionar Ctrl para aparecer todos os nozinhos e pressionando Ctrl eu vou clicar nesse nozinho aqui de cima e Ctrl novamente para arrastar para baixo. Olha só, sim, você vai deformar e vai arrastar para baixo, criando esse triângulo, simulando esse triângulo. Não é bem um triângulo, né? Se entendeu? Fazendo uma ponta no retângulo, melhor dizendo. E aqui com ele eu posso dar um Ctrl J, Ctrl T, clico o botão direito do mouse e viro horizontalmente para levar para o outro lado. E agora é só a gente pintar de outra cor, que no caso é esse laranja que aqui está iluminando o outro lado dele. Aí ficou maneiro. Então, voltando lá para o nosso coraçãozinho aqui, eu vou deixar esse azulzinho mesmo e vou colocar até um efeito, dando 2 cliques ao lado, um efeito de estilo de camada, numa sombra interna. Olha só, vai ficar massa, vai parecer que o ícone está sendo clicado, que ele está afundandinho ali no botão. Como que eu fiz isso? Coloquei uma sombra interna no modo de multiplicação, pode aumentar aqui e diminuir, colocar uma cor preta, a opacidade referente para ficar mais forte ou mais fraco, mais suave o efeito. A distância aqui, ó, se aumenta um pouquinho. Coloca o ângulo em 90 graus, ou um pouquinho inclinado aqui, que vai ficar maneiro. 115 ficou legal. Só que 0, tamanho 3. Ok, eu já tenho esse efeitinho que ele vai parecer que ele está entrando dentro da folhinha ali da apresentação. Eu também baixei um ícone de cursor no mesmo iconmonster, que é esse daqui. Mesmo esquema, sempre que eu abrir um ícone eu vou selecionar a tecla V, clicar e arrastar lá para o sem título 1, soltar, Ctrl T para aumentar proporcionalmente o tamanho do mouse, jogar para a camada de cima e eu vou colocar também, dando 2 cliques aqui ao lado dele, alguns efeitinhos de estilo de camada, como por exemplo um traçado na cor preta de maneira externa, pode ser com 1 ou 2 pixels e uma sobreposição branca, para deixar o ponteiro igual normalmente é, né? Branquinho assim, ó. Você pode colocar com 1 ou com 2
pixels. E uma sombra projetada também que vai ficar maneiro. Você pode colocar aqui, ó, meio que um cinza para não ficar tão forte. Pode colocar multiplicação ou modo normal, tranquilo. Aumenta a distância dele, a expansão também e o tamanho também, para ele ficar mais desfocado, ó. E agora você pode clicar na sua imagem e posicionar aonde que ele vai ficar. Também vai dar um efeito de que tipo ele tá meio que por cima, né? O cursor tá passando por cima e formando uma sombra nesse papelzinho aqui embaixo. Dá um OK e tá lá, ó. Fica bem maneiro. Você pode fazer, como eu mencionei, pode fazer com um traçado de 1 ou de 2 pixels que fica maneiro. E agora, ferramenta texto, clico e digito. Vou colocar, tipo, por exemplo, o arroba do designer, que eu vou colocar aqui, ó, user Instagram. Fonte, vou utilizar a Montserrat, cara, que eu amo essa fonte aqui. Vou colocar, por exemplo, regular ou extra light, deixar aqui o user um pouquinho mais intenso e o Instagram mais ainda. Ctrl T, venho na forquilhazinha e diminuo. Tranquilo? Olha só. Fica massa pra caramba, né? E agora você pode pegar todos esses arquivos. Ó, aqui em cima também eu coloquei um detalhezinho em off que eu tava testando e ficou maneiro. Que eu criei também uma aqui, ó, clicando no botão direito do mouse, ferramenta elipse, criando uma nova camada, pressionando o Shift, criando lá em cima. Eu criei meio que como se fosse um usuário aqui, ó, na parte de cima. Para centralizar, dá um Ctrl T, vai aparecer esses nozinhos. Você coloca bem centralizado, tanto esse daqui com a linha e aqui com a linha também. Confirma, tá lá centralizado, tranquilo. Eu encontrei também mais um ícone lá no ícone Monster de usuário, ó. Então dando um OK. Esse daqui, tecla V, clica, arrasta lá para o seu título 1, solta, Ctrl T, aumenta proporcionalmente, pressionando o Alt. E agora é só centralizar ele também. Vou dar 2 cliques, não quero deixar exatamente um preto, vou colocar uma sobreposição de cor, pode ser um azul mais escuro que nem tá lá no fundo. Dá um OK, OK novamente. Aí ó, que maneiro. Agora tá massa, se quiserem colocar mais algum efeitinho de brilho, cria mais uma camada, ferramenta pincel. Eu já tô aqui com o azul, eu vou aumentar bastante o tamanho do pincel, deixar a dureza em 0 e o tamanho em 300 e pouquinho, ó. E posso dar um clique aqui. Ah, olha, que eu também diminui o fluxo para deixar mais suave. Posso dar 1, 2, 3 cliques aqui, ó, massa. Criar uma nova camada, pressiono Alt para capturar aquele laranja. E vem aqui também, dou 1, 2, mais um clique aqui e tal. Pegar a camada de baixo. Alguns efeitinhos de brilho extra que você pode colocar, olha só. Sem modo de mesclagem mesmo, que ficaria até mais legal colocando modo de mesclagem, mas acredito que na hora da animação no PowerPoint não vai ficar tão fácil de aplicar esses efeitos. E agora, para organizar melhor tudo isso, você pega a camada de cima aqui e vem até a camada de baixo. Deixa eu ver aqui, a última camada correspondente a esses efeitos aqui da foto. Então acho que é essa daqui, ó, pressionando Shift, então você clica na primeira e na última e dá um Ctrl G para jogar tudo isso dentro de uma pasta, exatamente, ó. E agora eu vou renomear aqui como Designer. Tecla V, clicando e arrastando aqui para posicionar o usuário como um todo. Maneiro? Agora é só a gente colocar aqui também a apresentação do nome dele e embaixo o logotipo da marca, talvez. Acho que vai ficar maneiro. Na apresentação, coloquei um efeitinho extra também aqui, ó. Só esqueci de colocar aqui na base de tudo. Em cima dessa forma aqui. Eu criei um ajuste de degradê. E eu coloquei um degradê de uma cor, que no caso é o azul. Esse azul aqui, o 48 CF7. Para o transparente, então clicar, arrastar para excluir, eliminar a cor do segundo ponto. E na cor aqui em cima, nessa caixinha aqui em cima, que é correspondente à opacidade, você clica nela e tira do 100 para o 0, para ficar de uma cor para o transparente. Então ok, clica agora na sua imagem mesmo, se posiciona. Vou modificar o ângulo para ele vir aqui, ó, inclinado de baixo para cima. E só um efeitinho extra, um detalhezinho a mais aqui na nossa cena. Ok. Se quiser colocar, coloque. Se não quiser também, tudo bem. Todos, na verdade, esses passos são opcionais. Só estou dando várias dicas para você ir acrescentando o que for melhor aí na sua apresentação.
Agora a gente vai criar então a parte do nome, criando uma nova camada. Então, turma, ferramenta texto, clico e digito. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, nome e embaixo sobrenome. Então, enter, sobrenome. Claro, você vai colocar teu nome, teu sobrenome. Selecionando apenas o texto de cima, clicando aqui nas propriedades e arrastando para aumentar o tamanho do texto. A gente consegue fazer deixar ele retinho, sabe, um texto com o outro. E até deixa eu confirmar aqui, nessa outra opção a gente consegue aumentar o espaçamento entre linhas. Mais interessante arrastar para baixo, né? Aí agora tá mais ok. Eu acredito que o sobrenome, selecionar ele, eu posso utilizar uma outra família de fontes mais fina, que não precisa estar tão destaque assim. E o nome colocar uma mais grossa ainda, por exemplo, um extra bold. Vamos ver como é que se comporta. Ah, fica maneiro. Aqui eu vou deixar branco, ok? Tecla V, arrastando para baixo. Colocar aqui, por exemplo, uma caixinha e colocar designer e embaixo o logotipo dele. Então crio mais uma camada ou simplesmente pega a ferramenta texto, clica e digita. Tudo em caixa alta digitando designer gráfico. Também vou deixar aqui dentro da fonte Montserrat também num extra bold. Essa fonte Montserrat se encontra gratuitamente para download no Google Fonts, totalmente free. Aumentando aqui o intervalo, ó, entre letras, para deixar ele bem espaçado. Ctrl T, Ctrl T, aí agora aumentando proporcionalmente. Você pode deixar dessa forma? Pode deixar dessa forma. Eu escolhi criar um quadradinho, então clicando no botão direito do mouse, ferramenta retângulo. Criar uma nova camada embaixo aqui do designer gráfico e baseando aqui, ó, no limite do texto, posso até dar um Ctrl R, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, Ctrl R, Ctrl R para aparecer as réguas no seu Photoshop. Pera aí que bugou, ó, o Photoshop. Cara, bugou o Photoshop. Ó, ele tá aparecendo as réguas aqui, mas tá oculto. Você vai clicar e arrastar do lado. No teu Photoshop provavelmente não vai bugar, no meu bugou. Ih, Photoshop CC 2020. Se esperte, cara. Só para ter como base, ó, puxei duas reguinhas ali e vou criar esse quadradinho aqui. Tranquilo? Deixar na cor laranja. Aí, moleque. Arrastar um pouco para baixo. Esse designer gráfico aqui eu posso deixar desse tamanho? Posso. Posso aumentar? Posso. Faz do tamanho que você preferir, com a fonte que você quiser também. Eu acho que eu vou tirar um pouco de espaçamento e deixar maior mesmo, que tá muito pequeno. Aí, ó, ficou massa. E aqui embaixo você pode colocar o logotipo aí da sua empresa. Aqui eu também vou simular um logo rapidão, que eu baixei um ícone do Icon Monster e vou pegar uma fonte muito bonita também para criar ali algo rápido. Onde que tá? Ó, exatamente. Era uma caixinha com uma ideia, digamos assim, saindo. Então, eu encontrei esse ícone, achei maneiro. Ctrl T, aumentando aqui. Eu só vou fazer algo rápido aqui. Aqui, obviamente, você vai colocar seu logotipo. Então, não tem muito segredo, não. Criando uma nova camada, pegando a ferramenta texto. Eu vou inventar um nome aqui. Vou colocar, por exemplo, Box Design. Dar um Enter e colocar aqui embaixo, ó, Design. A fonte, qual fonte que eu vou utilizar? Essa Hairdrock, fica massa e é gratuita, encontre lá no Behance. Também vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Essa daqui, ó, massa Hairdrock. Vários proprietários, ó. Então uma galera aí que se uniu para criar essa bela fonte aqui. Show? Utilizar ela aqui na nossa aula. Nas propriedades aqui do caractere, se não aparece essa janela, vem janela, propriedades, que vai aparecer essas janelinhas com mais detalhes aqui para a formatação da sua fonte. Diminuindo o espaçamento, clicando e selecionando apenas o texto para aumentar, tirando também o espaçamento entre linhas. Ctrl T, aumentando proporcionalmente tudo isso. Isso daqui basicamente é um logotipo rapidinho, apenas para a gente colocar aqui embaixo, que ficaria interessante. Então, aqui você já tem a primeira parte, a apresentação inicial, com o seu usuário, sua foto, seu nome, o nome da sua marca,
Posteriormente, na página 2, a gente fará a apresentação dos seus trabalhos principais que você tem a oferecer aí no mercado de trabalho. E é isso aí, se curtiu essa aula, então agora você vai animar lá com o Leonardo no canal Slide Mestre. Essa daqui é etapa 1, então fique ligado que em breve virá a parte 2, 3 e 4 para a gente continuar a criação dessa apresentação, um portfólio animado interativo no Photoshop e PowerPoint. Muito obrigado pela sua atenção, que falou foi o Alisson Pavilac, e até as próximas aulas desta minissérie aqui no YouTube.